Pessoal, boa noite. Vamos lá, vamos começar nossa aula, que seria hoje a última aula da parte de legislação. Porém, eu tomei uma decisão aqui e eu já vou explicar para vocês o porquê. Mas antes disso, eu quero já deixar alinhado aqui com todos para reforçar, né, a questão do nosso encontro, daqueles que já estavam organizados para participar no domingo, encontro da tribo, que não vai mais acontecer por causa das chuvas, inclusive está caindo o mundo aqui em Chapecó, e a previsão é que continue durante todo o final de semana, então não faria sentido nós fazermos o nosso evento pré-TAF esse domingo aqui no Ecopark, então vamos marcar para uma data posterior, provavelmente ali por metade de março, vou passar futuramente a data para vocês, para que todos possam se organizar com antecedência, para que a gente possa fazer esse evento. Vocês já vão ter passado a prova teórica, então também vão estar mais tranquilos para participar desse evento, inclusive no dia 24, o TAF será entre o dia 24 e 28 de abril, então a gente vai ter um bom tempo com antecedência ainda para se preparar e treinar de forma adequada. Feito esse recado, o segundo é o seguinte, nós temos dois conteúdos ainda para ver, certo? Quais são? A LOB, que é a nossa lei lá de 2018, e nós temos a lei do militar temporário, que é de 2025. Porém, eu cheguei à seguinte decisão, se nós fôssemos ver tudo hoje, ia ficar aquela correria, não íamos conseguir passar o conteúdo com qualidade, e aí a gente não cumpriria aquela missão que eu já falei para vocês que é o meu objetivo com essas aulas, que é fazer vocês gabaritar todas as questões de legislação. Se vocês prestarem atenção, fizerem os exercícios, colocarem a energia certa, vocês vão conseguir ter esse resultado, certo? Gabaritar legislação, não dá para perder questão aqui. E aí, por isso, eu tomei a decisão da gente fazer hoje a parte da LOB, então a gente vai fazer hoje uma aula um pouco mais curta, ao invés de a gente ficar aqui 3 horas, a gente vai ter uma aula um pouco mais curta, mas vai ver toda a LOB. E aí, na semana que vem, nós marcaremos uma aula extra para a gente bater a lei do temporário, que são mais 80 e poucos artigos também, e bastante importante. São dois conteúdos que nunca caíram, pela primeira vez serão cobrados, tanto a LOB quanto o temporário, então é importante a gente fazer isso com calma e dar atenção a tudo que é necessário, aquilo que é importante. Dicran levantou a mão, fala aí, cara. Boa noite, capitão. Você acha interessante a gente já tá lendo a lei do CEMET para já dando uma pré-visualizada ou espera a aula para não fazer confusão? Dicran, boa pergunta, cara, e inclusive é uma metodologia de estudos de você muito interessante e eficiente, que é você estudar previamente um conteúdo que você vai receber depois. Então, recomendo sim que vocês já deem uma lida, vocês vão chegar com muito mais clareza e as dúvidas vão ficar mais fáceis de serem tiradas. Várias escolas de inglês utilizam essa metodologia. Primeiro você estuda, depois você faz a aula, certo? Então, use esse formato, sim, com certeza vai ajudar vocês a entender e compreender melhor o conteúdo quando vocês verem a aula, tá? Então, vamos focar hoje na LOB. Eu já vou compartilhar aqui com vocês esta aula, e aí a gente vai tocando aqui o nosso conteúdo. É um conteúdo bastante importante, tem bastante detalhes, bastante informação, e eu vou, como sempre, já de praxe, vou destacando aquilo que é mais relevante e aquilo que é mais importante para vocês estarem atentos. Como é a primeira vez, nós não temos questões, então eu elaborei questões, eu preferi trazer mais questões dentro aqui do conteúdo para a gente reforçar aquilo que a gente precisa ver aqui, tá? E aí começamos pelo início, né, da nossa lei complementar número 724, de 18 de julho de 2018, conhecida como a Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar. Essa lei aqui, ela levou muito tempo para ser aprovada, ela era muito esperada, e aí, enfim, em 2018 aconteceu essa aprovação. Então, ela dispõe sobre a organização básica do CBMSC e estabelece outras providências, começando pelo artigo 1º, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, instituição permanente, militar permanente, exclusiva e típica de Estado. Já começa a destacar algumas coisas aqui, ó. É permanente, é exclusiva e é típica. Essencial à justiça militar, força auxiliar e reserva do Exército, indispensável à presença da ordem pública,
à segurança pública, à incolumidade das pessoas, do patrimônio e ao regime democrático, organizado com base na hierarquia e na disciplina militares e comandado por oficial da ativa do último posto, ou seja, coronel, integrante do quadro de oficiais do Estado-Maior Bombeiro Militar, tem por finalidade realizar serviços específicos de bombeiro no Estado, mediante ações integradas com a sociedade. Recomendação sobre esse primeiro artigo. As bancas gostam de pegar esses artigos conceituais e mudar algumas coisas, então eu recomendo que vocês deem uma atenção a essas partes, essas palavras, quais são onde que eles costumam mexer. Eles vêm aqui no permanente, por exemplo, e colocam temporário, transitório, usam essas palavras para confundir, aonde mais? Aqui na finalidade, né, aqui no final, né, mediante ações integradas com a sociedade. Então, a finalidade é realizar serviços específicos de bombeiro do Estado mediante ações integradas. Daqui a pouco eles colocam mediante ações parciais, eles alteram algumas palavras. Então, esse artigo aqui eu recomendo que vocês já prestem atenção. É um artigo conceitual e costuma ser bastante cobrado pelas bancas. Artigo 2º. Compete ao CBMSC, sem prejuízo de outras atribuições estabelecidas em lei, realizar os serviços de prevenção. Aqui são todos, é o rol de coisas que o bombeiro faz, que está descrito aqui na LOB, certo? Então vamos lá, realizar os serviços de prevenção de sinistros ou catástrofes, de combate a incêndio, de busca e salvamento, de resgate terrestre, aquático e aéreo, de pessoas e bens e de atendimento pré-hospitalar. Tem bastante coisa aqui, né? Mas todas elas são meio que lógicas relacionadas ao bombeiro. Depois, 2º, estabelecer normas de prevenção e segurança contra incêndios, catástrofes ou produtos perigosos para resguardar a vida das pessoas e reduzir riscos de danos ao meio ambiente e patrimônio. 3º, analisar previamente os projetos de segurança contra incêndio em edificações e contra sinistros em áreas de risco e áreas de armazenagem, manipulação e transporte de produtos perigosos, acompanhar e fiscalizar sua execução e impor as sanções administrativas estabelecidas em lei. Até agora aqui tudo coisa que a gente já está acostumado, né? A parte operacional, a parte de prevenção contra incêndio, e aqui o 2º, análise de projeto, está relacionado com a segurança contra incêndio, que inclusive é uma matéria que vocês já estão estudando, que vocês também, no temporário, vocês não têm, né? Mas aqueles que estão estudando para o CFP estão estudando também. Depois, realizar perícias de incêndio e de áreas sinistradas no limite de sua competência. Então, também é feita a perícia de incêndio, colaborar com órgãos de defesa civil e de saúde. Então, a gente também auxilia. Vou dar um exemplo prático. Agora nós estamos com essas chuvas aqui na região. Se fugir da capacidade, muitas vezes começa a ter muito destelhamento de casas, a defesa civil, ela entra em ação e a gente faz o apoio, faz o suporte. Da mesma forma, em relação à saúde, por exemplo, quando teve o Covid, nós fomos auxiliares da saúde em várias ações para ajudar no combate à pandemia, né? Fala, Schneider. Essa perícia de incêndio, ela se caracteriza como aquela criminal também ou não? A perícia de incêndio, quando envolve crime, ela deve ser, a gente deve acionar imediatamente o IGP, o Instituto Geral de Perícias, né, que agora é a Polícia Científica aqui em Santa Catarina, e a Polícia Civil, certo? Então, essa parte criminal compete a eles. A nossa competência é em relação a entender o que houve, quais foram as causas do incêndio. Se tem qualquer indício de crime, imediatamente a gente aciona IGP e Polícia Civil, e aí compete a eles fazer esse trabalho criminal. Não é nosso. 6º, exercer a Polícia Judiciária Militar nos termos da legislação federal. 7º, estabelecer, executar e fiscalizar a prevenção balneária por meio de guarda-vidas, que a gente faz hoje, está inclusive fazendo agora a Operação Veraneio. 8º, prevenir acidentes de incêndios na orla marítima e fluvial. Então, também é competência nossa. Aqui é uma coisa que a gente não está tão acostumado, prevenir acidentes e incêndios na orla marítima. Então, está aqui como competência também do Corpo de Bombeiros. Parágrafo único, ainda é competência executar honras e guardas militares. O que é isso aqui? Quando acontece a morte de alguém de relevância, às vezes pode ser militar, mas muitas vezes pode ser civil, alguma autoridade como um ex-governador, um ex-político de relevância, alguém que foi relevante para a sociedade, existe a possibilidade de fazer essas honras
e guardas militares. Vocês já devem ter visto algum vídeo de que os militares fazem essa honra, é um negócio bem bonito. Eu já participei de alguns como cadete na época, a gente participou a gente fez essa guarda honra fúnebre que chama, né? E volta e meia, quando acontece a morte de algum militar em serviço, a gente costuma fazer isso também, né? Uma tradição militar. Depois, prestar assistência militar aos órgãos elencados na regulamentação dessa lei complementar. Então, ele não especifica aqui quais são os órgãos, mas ele coloca como uma das funções também prestar assistência. Que costuma ser o quê? Normalmente, a gente auxilia em algumas funções que é de competência dos militares. Então, por exemplo, a própria Casa Militar, ela faz a segurança e ela organiza os deslocamentos do governador. Então, existem alguns militares lá que são responsáveis por fazer esse trabalho. Artigo 3º, o CBMSC, existindo interesse do Estado e dos municípios, poderá colaborar na formação, no acompanhamento e na supervisão das atividades dos integrantes dos congêneres públicos ou privados, mediante convênio firmado entre município ou entre privado e Estado, representado pelo comandante-geral do CBMSC. Então, normalmente, todos os municípios, eles possuem este convênio com o CBMSC, inclusive a gestão financeira acaba sendo feita nos municípios, mas o recurso é do Estado. Então, a arrecadação, ela é Estado, porém, ela passa pelas prefeituras, e ainda existe a possibilidade de nós auxiliar aí, então, nessa parte do acompanhamento e supervisão das atividades ali da parte da prefeitura, né, auxiliar no apoio, e eles também conseguem, muitas vezes, fornecer, muitos de vocês sabem, aqui existem os BCPs, por exemplo, que nos auxiliam durante os trabalhos operacionais. O município conveniado com o Estado poderá atuar de forma integrada com o CBMSC na execução dos serviços de combate a incêndio e no atendimento a emergências, realizando a gestão financeira e contábil dos recursos provenientes de atos de fiscalização. Acabei de falar, né? Então, o que é atividade integrada? É o BCP em si ali, né? Ele vai estar lá dentro do quartel, auxiliando como se fosse, fazendo parte, inclusive, né, da guarnição, dando apoio. Então, como o Estado não tem a capacidade total de fornecer efetivo, o município consegue, através desse convênio firmado, fornecer pessoas que auxiliem no trabalho do bombeiro. Além disso, fornecer aqui, fazer a gestão financeira e contábil. Boa pergunta, o Matheus fez aqui, já vou te responder, Matheus. O que é a gestão financeira e contábil? Então, é fazer essa gestão. O recurso é do Estado, mas ele entra na conta do município e a questão das compras, tudo acontece via município. Porém, sem deixar muito claro que o recurso é do Estado, não é do município. Já houve muita confusão em relação a isso. Ah, mas o recurso é de Chapecó. O prefeito não queria comprar nada que fosse para outro lugar. Aconteceu muito isso. Hoje a gente já está pacificado, esse recurso ele não é do município, apesar de ser arrecadado ali, ele é um recurso do Estado e deve ser, inclusive, redistribuído. O que é BCP? Foi a pergunta do Matheus. Bem observado. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguns termos, perguntem, porque, para mim, né, talvez já esteja na massa, para alguns de vocês também, mas para nem todos. BCP se chama bombeiro, é o bombeiro comunitário profissional. Poder falar de BCP como bombeiro civil profissional, que também esse termo é utilizado, mas é o quê? Normalmente é o bombeiro comunitário que é contratado pela prefeitura. Ele pode ser um funcionário público já da prefeitura, pode ser alguém contratado para trabalhar no quartel. Então ele vai tirar uma escala de serviço no quartel, porém ele é cedido pela prefeitura. Esse é o BCP. Aqui, parágrafo 2º, fica autorizado o repasse de capacidade tributária ativa aos municípios para a arrecadação dos recursos provenientes das taxas de prevenção contra sinistros que trata a Lei 7.541, sendo os valores integralmente destinados ao CBMSC. Os recursos oriundos da arrecadação de taxas, de que trata o parágrafo 2º, poderão ser destinados aos municípios que mantêm o serviço de combate a incêndio e atendimentos à emergência, desde que não haja unidade operacional do CBMSC na localidade. O que ele quer dizer aqui? Que se naquele município não tem bombeiro militar, é possível repassar esse recurso para o município para que ele faça essa gestão. E aí a gente tem aqui em Santa Catarina alguns locais como bombeiros voluntários, alguns locais com uma brigada ali de bombeiros que não tem bombeiro militar, então eles fazem esse serviço, e aí é possível fazer também essa destinação. Acontece, tá previsto, né?
Rodrigo colocou que o Nicolas já escutei como bombeiro comunitário pago, né? Na verdade, é profissional, tá? O termo correto é o profissional. Aqui, Rodrigo, aqui na região se dá por concurso por meio da Moesc. Então, cada região tem uma modalidade diferente, né, do BCP, mas ele é muito comum, principalmente nos quartéis pequenos, né? Quartéis maiores já não tem tanto, porque tem mais efetivo. Agora, cidades pequenas tem mais essa necessidade. Por exemplo, eu tenho lá no meu quartel em Seara, nós temos na companhia em Itá também, em vários locais aqui no batalhão possui o BCP. O CBMSC é subordinado ao governador do estado e órgão constitutivo da SSP. Então, aqui, ó, essa aqui é uma boa questão. A quem que o CBMSC está subordinado? Governador do estado. Então, é o chefe do executivo. Depois, e órgão constitutivo da SSP. O que é a SSP? Secretaria de Segurança Pública. Aqui cabe uma questão, mudar esse SSP, colocar alguma outra coisa, ou colocar a subordinação a algum outro ente político, aqui tá fácil, né? Governador, você sabe que é o chefe do executivo, é o chefe máximo da instituição estadual. Uma questão para a gente fazer e fixar o conteúdo. De acordo com a Lei Complementar, número 724, de 2018, acerca da natureza jurídica, finalidade e organização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa correta. A. O CBMSC é a instituição civil permanente subordinada à Secretaria de Defesa Civil, organizada com base na legalidade administrativa comum. Então, aqui a gente já percebe alguns erros, né? Instituição civil, tá errado, né? Subordinada à Secretaria de Defesa Civil, tá errado também, a gente acabou de ver, então não é essa aqui. Vamos lá. B. O CBMSC é a instituição militar temporária subordinada ao Exército Brasileiro, organizada com base na hierarquia funcional civil. Também cheio de viagem, né? Militar temporária, subordinada ao Exército. Tem aqui algumas coisas para confundir. C. O CBMSC é a instituição militar permanente, essencial à justiça militar, força auxiliar e reserva do Exército, organizada com base na hierarquia e disciplina militar e comandada por oficial da ativa do último posto do que o EMBM. E é isso aí, né? Tá exatamente como está previsto. Letra D. O CBMSC é órgão auxiliar da Polícia Militar, sendo comandado por oficial da reserva remunerada do último posto. Então, viajando também, né? O CBMSC é a instituição militar permanente, porém subordinada administrativamente aos municípios onde possui unidade operacional. Essa aqui ficou um pouco, dá para, se o cara não prestar atenção, né? Ele fala sobre algumas coisas aí, mas não é essa subordinação administrativa, né? Ele pode conveniar, mas não tem nenhum tipo de subordinação com os municípios. Então, achamos os erros. Mais uma questão. Nos termos da Lei Complementar 724, compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina: A. Exercer exclusivamente atividades de combate a incêndio, sendo vedada a atuação em perícias ou prevenção balneária. Já está errado, né? Isso aqui não é exclusivamente, tem outras coisas também. B. Estabelecer normas de prevenção e segurança contra incêndios, analisar projetos preventivos, fiscalizar sua execução e impor sanções administrativas previstas em lei. Tá certo? É isso aí mesmo. C. Atuar apenas mediante requisição do Poder Judiciário nas ações de busca e salvamento. Não, né? Se a gente fosse depender de atuar só com requisição, a gente não faria muita coisa, né? D. Só deixa eu tirar aqui o modo noturno que ele ligou. D. Exercer a polícia judiciária comum em crimes contra o patrimônio público estadual. Não, não é objetivo esse não, né? Arrecadar diretamente tributos municipais destinados à manutenção das atividades de segurança pública. Então, não é arrecadar diretamente, né? Os tributos, eles são estaduais, mas são arrecadados através dos municípios. E aí passamos para a estrutura organizacional básica do Corpo de Bombeiros. Artigo 5º. A estrutura organizacional básica do CBMSC compreende: 1. Os órgãos de direção. 2. Os órgãos de correição. 3. Os órgãos de assessoramento. 4. Os órgãos de apoio. 5. Os órgãos de execução. Agora começa a ficar bastante importante. Vai ver que tem algumas diferenças e vocês precisam prestar atenção nesses detalhes aqui que a gente tem em relação a cada um deles. Para a gente fixar, vamos lá, para a gente visualmente conseguir fixar. Qual que é a estrutura organizacional básica aqui do CBMSC? Então, a gente tem órgãos de direção, órgãos de correção, órgãos de apoio,
órgãos de execução e órgãos de assessoramento, certo? Então, a gente tem direção, a gente corrige, assessora, apoia, executa. Então, preste atenção nesses quesitos aqui, porque eles são importantes e podem ser cobrados com certeza. O Daniel colocou aqui. Neste caso, é diferente do estatuto que se fala ser subordinado ao secretário de Segurança e Informações. É diferente, por isso que precisa prestar atenção. Bem observado, Daniel. Nós temos leis diferentes. O estatuto lá é de 1980, né, da década de 80. Esse aqui é atual, é de 2018. Então, como que você vai saber? Ele vai referenciar no início da questão. Em relação a qual lei, qual legislação. E aí você tem que estar atento em relação a isso. Então, fixem essa estrutura aqui. Dos órgãos de direção. Quais são os órgãos de direção? São dois. Direção geral e direção setorial. E o que é cada um deles? Primeiro, os órgãos de direção geral. Artigo 7º. O comandante-geral do CBMSC reúne os órgãos de direção geral responsáveis pelo planejamento estratégico e pela administração superior da instituição, dos quais fazem parte subcomandante-geral, Estado-Maior-Geral e gabinete do comando-geral. Então, presta atenção. Qual que é o órgão de direção? O que ele faz? Ele cuida do planejamento estratégico e da administração superior. Esses dois termos são importantes. Órgão de direção geral, planejamento estratégico e administração superior. Quem que faz parte desse órgão? Subcomando geral, Estado-Maior-Geral e gabinete do comando geral. São esses três itens aqui. Aí a gente entra nos órgãos de direção setorial. São só esses dois, geral e setorial. Setorial são quais? Então, o que é? São órgãos de direção setorial responsáveis pela administração setorial das atividades de inteligência, recursos humanos, saúde, ensino e instrução, pesquisa e desenvolvimento, logística, gestão orçamentária e financeira, ambiental, entre outros. Então, são o quê? As diretorias que nós temos no Corpo de Bombeiros. E hoje aqui são previstas na LOB 6 diretorias, que são diretoria de pessoal, diretoria de saúde e promoção social, diretoria de instrução e ensino, diretoria de logística e finanças, que é a DLF, diretoria de tecnologia e informação, que é a DIT, né? E a diretoria de segurança contra incêndio e pânico. Então, são essas 6 diretorias. Acho bem interessante a gente conhecer elas, a gente saber, né? Então, aqui para a gente ter essa clareza, os órgãos de direção do CBMC, né? Então, direção geral, quais são? Subcomando geral, Estado-Maior-Geral, gabinete do comando geral. Tá fácil, não tá complicado. Aí, órgãos de direção setorial, são quem? As diretorias. Diretoria de pessoal, saúde e promoção social, instrução e ensino, logística e finanças, tecnologia de informação e segurança contra incêndio e pânico. Percebam que elas são o quê? As diretorias, elas fazem parte de fazer o negócio andar, né? É a parte mais operacional, digamos assim, da execução da atividade. Mas tem mais uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. A pergunta do Daniel, toda diretoria é chefiada por coronel. Diretoria é função de coronel, sim, a gente vai ver isso daqui a pouco também. E aí, entre os órgãos de direção ainda, né? A estrutura e a subordinação dos órgãos de direção setorial serão definidos por decreto do governador do estado, podendo eles ser organizados em divisões, centros, seções e secretarias. Aí tem as subdivisões. As diretorias de que tratam os incisos do caput desse artigo serão compostos por, no máximo, 3 divisões e 6 centros. Acho que é interessante você saber isso aqui. Uma diretoria tem, no máximo, 3 divisões e 6 centros, exceto uma delas, que é a DLF, que fala do inciso 4º, que é a Diretoria de Logística e Finanças, porque ela tem mais demanda, digamos assim, e ela pode ter o quê? 3 divisões e até 8 centros. Então tem essa diferença aqui, ó, dá para pegar uma questão aí. Quais são os números, qual é a diretoria que é diferente das outras, ou quantas divisões e centros tem e tal. Então, 3 divisões e 6 centros, esse é o padrão. O que é isso? Pensem como se fossem categorias de equipes. Então, a divisão é um tamanho e os centros estão dentro das divisões. É como se fosse uma hierarquia dentro disso. Tem uma diretoria, da diretoria tem uma divisão, da divisão tem os centros. Entende? Vocês conseguem visualizar isso? E a DLF possui mais centros do que as demais, que é a Diretoria de Logística e Finanças.
As diretorias de que tratam os incisos do caput desse artigo atuam em nível tático e serão comandadas por coronéis da ativa e pertencentes ao QO e BM. Então, acabou de perguntar, né, o Daniel. Realmente, as diretorias são comandadas por coronéis e esses coronéis têm que ser o quê? Do quadro de oficiais, né, que é o do Estado-Maior do Bombeiro Militar, ou seja, a carreira, né, o quadro de carreira, até porque não existe coronéis no CBMSC que não sejam de carreira, coronel full, né. Uma questão para a gente fazer. De acordo com a Lei Complementar 724 de 2018, a estrutura organizacional básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina compreende a órgãos de direção, órgãos de controle interno e externo, órgãos de apoio e órgãos de execução. Não, né? Tem erros aqui, né? B, órgãos de direção, órgão de correição, órgão de assessoramento, órgãos de apoio e órgãos de execução. Essa aí, né? Tá completinha aqui os órgãos que a gente tem. C, órgãos de comando, órgãos de assessoramento, órgãos de execução e unidades operacionais. Então, eles misturam alguns conceitos, né? D, órgãos de direção geral, órgãos de direção setorial e órgãos municipais conveniados. Também tem erro aí, né? Não tem nada a ver com órgãos municipais conveniados. Não está relacionado ao que é previsto ali, né? Estrutura organizacional. E, órgãos de planejamento estratégico, órgãos de fiscalização externa e órgãos operacionais. Não, então, é importante a gente conhecer quais são, né? Então, aqui, órgãos de direção, órgãos de correição, órgãos de assessoramento, órgãos de apoio e órgãos de execução, conforme aquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente. Mais uma questão. De acordo nos termos da Lei Complementar 724, acerca dos órgãos de direção setorial, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. São responsáveis exclusivamente pela execução operacional das atividades fins da corporação. Não, né? Não é exclusivamente, não. Lembrem sempre, quando tiver essas palavras, exclusivo, tal, a gente precisa prestar atenção, que é aquelas palavras de alerta, né? B, atuam em nível estratégico e são comandados por oficiais da reserva remunerada do último posto. Então, órgãos de direção setorial atuam em nível estratégico, são comandados por oficiais, não são aqui em nível estratégico, né? Aqui não é o setorial, é o direção geral. C, são responsáveis pela administração setorial de atividades como inteligência, recursos humanos, saúde, ensino, logística e finanças, atuam em nível tático e são comandados por coronéis da ativa. Opa, aqui sim, né? Essa aqui está correta. D, possuem estrutura definida diretamente pelo comandante-geral, independente do decreto do governador. Então, não, né? Depende, lá fala que depende do governador. E, todas as diretorias podem contar no máximo com 3 divisões e até 8 centros, sem exceção. Lembram lá que a única que pode ter 8 centros é a DLF, as demais até 6 centros. Do órgão de correição. O órgão de correição do CBMSC, compreendido pela Corregedoria Geral e subordinado diretamente a quem? Ao comandante-geral. Destina-se a exercer as funções correicionais, regulamentando procedimentos internos para a prevenção, fiscalização e apuração de desvios de conduta em atos disciplinares e penais militares, promovendo a qualidade e eficiência do serviço de segurança pública, instrumentalizando a justiça militar e acompanhando o cumprimento de medidas cautelares restritivas de direitos e mandados de prisão judicialmente deferidos contra militares da instituição, sem suprimir a responsabilidade do poder hierárquico e disciplinar das autoridades locais. Então, aqui o órgão de correição é quem? A Corregedoria Geral, que é subordinada ao comandante-geral e tem essas funções, né, de exercer essa função correcional mesmo da corporação. Prevenção, fiscalização, apuração e desvios de conduta em atos disciplinares e penais militares. Não é só disciplinares, penais militares também, promovendo a qualidade e eficiência do serviço de segurança pública. Além disso, também instrumentalizar a justiça militar. Então, ela compete a ela também apoiar a justiça militar naquilo que for necessário. Aí, dos órgãos de assessoramento. São órgãos de assessoramento responsáveis por prestar assessoria, consultoria, recomendações, orientações técnicas e políticas, bem como por elaborar notas técnicas com o objetivo de auxiliar as decisões dos órgãos de direção em assuntos especializados. Então, a gente tem ajudância geral, assessoria jurídica, assessorias especiais, Centro de Comunicação Social, que a gente chama de CCS, Agência de Inteligência, Controladoria Interna, Ouvidoria Geral e Escritório de Dados. Então, esses aqui são os órgãos de assessoramento.
eles fazem uma assessoria, eles prestam assessoria, consultoria, dão recomendações, orientações técnicas, eles dão apoio e suporte para o comando geral. Parágrafo único, a estrutura e a subordinação dos órgãos de assessoramento serão definidos também por quem? Decreto do governador do estado. Então, como é que eles podem pegar aqui? É colocar que é o comando geral, por portaria, que que estrutura a subordinação. E aí os órgãos de apoio, são órgãos de apoio responsáveis pelo atendimento das necessidades de recursos humanos, saúde, ensino, pesquisa, logística e gestão orçamentária e financeira, bem como pela atividade meio da instituição. Aqui, ó, o que dá para colocar aqui? O órgão de apoio, mudar aqui atividade meio por atividade fim, por exemplo, que é operacional. Na verdade, órgãos de apoio estão relacionados à atividade meio. E aí quais são? Centro de ensino, bombeiro militar, que é onde acontece a formação, as coordenadorias, que são grupos, a gente já vai ver um pouco melhor sobre isso, que prestam uma assistência técnica também, assessoria, as comissões, as juntas de inspeção em saúde e o conselho estratégico, a gente vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco também. O Centro de Ensino Bombeiro Militar é uma unidade responsável pela formação, pelo aperfeiçoamento de bombeiros militares e subordinada ao diretor de instrução e ensino. Poderá ter sua estrutura ativada ou desativada conforme a necessidade, por ato do comandante-geral, observados os seguintes limites máximos: 1 batalhão, 5 companhias e 10 pelotões a serem ativados conforme o número de turmas. 2 centros. Esses números aqui, por exemplo, dentro do centro de ensino, eu já não acho que tenha tanta relevância, já não acho que aqui está muito esmiuçado já. Quando eu entender que é mais provável, eu vou informando vocês. Nesse caso aqui, não vejo tanta prioridade em decorar isso aqui, tá? Porque eu acho que não faz tanto sentido. As coordenadorias são grupos de trabalho de caráter consultivo. Agora, sim, os conceitos são importantes. Por exemplo, o que é o centro de ensino? É o órgão de formação e aperfeiçoamento dos bombeiros militares. Isso é importante. O que é a coordenadoria? É um grupo de trabalho, são grupos de trabalhos de caráter consultivo, responsáveis por prestar assessoramento técnico-científico ao subcomandante-geral. Então, aqui, ó, a coordenadoria, ela presta um trabalho de caráter consultivo e presta um assessoramento técnico-científico a quem? Ao subcomandante-geral. Tá vendo que não é o comandante-geral, aqui é o subcomandante, está vinculada ao subcomando. As juntas de inspeção de saúde têm por finalidade avaliar a integridade física e psíquica dos inspecionados, emitindo pareceres que subsidiem a tomada de decisões sobre direitos solicitados ou situações apresentadas por autoridade competente. A junta de saúde, então, ela está mais voltada à parte física mesmo, né? Onde tem os médicos, os enfermeiros, ou muitas vezes os dentistas, psicólogos, que têm essa visão mais voltada para a integridade física e psíquica dos militares, tá? Então, não está complicado de lembrar desse conceito. Uma questão: de acordo com o artigo 11, parágrafo 2º da Lei Complementar 724 de 2018, as coordenadorias nos órgãos de apoio do CBMC são classificadas como, qual que é a função? A, órgãos que assessoram diretamente o comandante-geral em decisões estratégicas. Então, aqui a gente já tem 2 erros. Primeiro, não é o comandante-geral, as coordenadorias estão relacionadas a quem? Ao subcomandante-geral, e não são decisões estratégicas, não é isso, né? B, grupos permanentes responsáveis pelas promoções de oficiais de praças. Também não é isso aqui é outra coisa, nós vamos ver daqui a pouco. C, unidades com estrutura elástica para formação e aperfeiçoamento de bombeiros. Também não, né? Estrutura elástica, formação de bombeiros é o quê? Centro de ensino. D, grupos de trabalho de caráter formativo para auxiliar no desenvolvimento de áreas administrativas. Também não é isso aqui, né? Grupos de trabalho de caráter consultivo, responsáveis pelo assessoramento técnico-científico ao subcomandante-geral. Aí, ó, agora sim, né? Letra E, a alternativa correta, que é a coordenadoria. Dos órgãos de apoio, o Conselho Estratégico tem como finalidade oferecer aconselhamento estratégico e auxiliar o comandante-geral, presidente do Conselho, na tomada de decisões que impactam a operacionalização, o desenvolvimento e a organização da instituição, sendo composto pelos seguintes membros. Então, o Conselho Estratégico tem finalidade de quê? Aconselhar estrategicamente e auxiliar o comandante-geral.
E o presidente do Conselho Estratégico é quem? O comandante-geral. Então, isso é importante, tá? Quem é o presidente do Conselho Estratégico? O comandante-geral. E aí, quais são os membros do Conselho Estratégico? O subcomandante-geral. Primeiro é o comandante-geral, né? Que é o presidente. Depois, subcomandante-geral, chefe do Estado-Maior-Geral, corregedor-geral, chefe do gabinete do comandante-geral, controlador-geral, comandantes regionais e integrantes do CBMSC à disposição de outros órgãos convocados pelo presidente do Conselho, caso haja essa convocação. Mas quais são os membros natos aqui do Conselho? Então, lembrem assim, primeiro, comandante-geral, 01 da corporação, 02, subcomandante-geral, chefe de Estado-Maior é o 03 da corporação, corregedor-geral é o 04 da corporação. Então, o 01, 02, 03, 04 estão aqui dentro do Conselho Estratégico. Depois, chefe do gabinete do comando geral, também está aqui, controlador geral, comandantes regionais, vocês vão entender um pouco melhor daqui a pouco quem são, e alguém, caso o comandante geral, ele convoque alguém, ele é o presidente do conselho, ele pode convocar alguém além desses. As comissões, e aí agora sobre as comissões, né, constituídas, elas dividem-se em comissões permanentes. Quais são as comissões permanentes? Existem duas, CPO e CPP. O que são? CPO, Comissão de Promoção de Oficiais. CPP, Comissão de Promoções de Praças. Só existem duas comissões permanentes, CPO e CPP, tá? Então não está difícil. Comissão de Promoção de Oficiais, Comissão de Promoção de Praças. Depois nós temos as comissões não permanentes, aí ele não descreve aqui quais são, apenas deixa como não permanentes. Questão, de acordo com o artigo 12, inciso 1º da Lei Complementar 724, as comissões permanentes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina são a Comissão de Sindicância e Comissão de Licitação. Nada a ver, né? Junta de Inspeção de Saúde e Comissão de Promoção de Recebimento de Material. Não, Junta de Inspeção de Saúde e Comissão de Promoção de Praças. Não, né? Uma até tá certa, né? Mas, na verdade, é que ele quer saber quais são as duas, né? Comissão de Promoção de Oficiais e Comissão de Recebimento de Material. Não, né? Comissão da Promoção de Oficiais, Comissão da Promoção de Praças. É isso aí, né? A gente acabou de ver. E aí, Comissão de Processos Avaliativos da Corporação está errado também, né? Aqui ele viajou. Presta atenção que não é difícil, mas vocês precisam ver. Se vocês viram isso aqui e prestaram atenção, provavelmente quando vocês verem na prova, vocês vão lembrar. Agora, para quem não leu e não prestou atenção, vai passar batido, não tem como fazer ideia de qual é a resposta correta. Aí, entre os órgãos de execução, é a parte mais voltada para operacional. Vocês vão entender agora o que são os órgãos de execução. São responsáveis pela realização das atividades fim da instituição, certo? Então, quais são? Primeiro, região, batalhão, companhia, pelotão e grupo bombeiro militar. Esses aqui são os níveis completos da parte operacional, e eu vou pegar de baixo para cima. O grupo é a menor unidade onde tem quartel. Um grupo é nos locais pequenos que são comandados normalmente por sargentos. Isso é um grupo. Depois, em cima de um grupo, o grupo ele pertence a um pelotão, e ali é uma unidade um pouco maior, comandada por um tenente. Depois, o pelotão está inserido dentro de uma companhia, que é uma unidade um pouco maior, comandada por um capitão ou por um major, que está inserida dentro de um batalhão, que é comandado por um tenente-coronel, que está inserido dentro de uma região, que é comandada por um coronel. Então, essa é a sequência e a lógica dessa parte operacional. Segundo, batalhão, bombeiro militar de operações aéreas, então faz parte do órgão de execução, batalhão de comando e serviços, batalhão de ajuda humanitária e batalhão de busca e salvamento. Então, são 5, é importante a gente saber esses 5 aqui. E aí eu trouxe uma imagem aqui para a gente fixar melhor. Quais são os órgãos de execução? Primeiro, a estrutura completa do operacional, região, batalhão, companhia, pelotão e grupo. Depois, nós temos o batalhão de busca e salvamento, que antigamente, até há pouco tempo atrás, era uma companhia, passou a ser batalhão agora recentemente, que era o nosso GBS, agora passou a ser o BBS, certo? Nós temos o batalhão de ajuda humanitária, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, o batalhão de comando e serviços e o batalhão de operações aéreas, que hoje tem alguns locais do estado, né? Começa
o principal, digamos assim, o comando está lá em Floripa, mas nós temos em Blumenau, temos aqui em Joaçaba também algumas bases aí espalhadas pelo estado, né? O nível dos órgãos de execução de que trata o inciso 1º do caput desse artigo será definido de acordo com os requisitos estabelecidos no regulamento dessa lei complementar. Aqui não tem nada demais. Parágrafo 2º. Os órgãos de execução de que trata o inciso 1º do caput desse artigo são subordinados diretamente ao subcomandante-geral, respeitados os canais de comandos ascendentes. Então, os órgãos de execução, que são todos esses que a gente acabou de falar, esses aqui, eles estão subordinados ao subcomandante-geral. Então, lembrem que a parte operacional da corporação, ela está subordinada ao subcomandante-geral e não ao comandante-geral, tá? Então, prestem atenção nesse detalhe, é um detalhe importante. Os órgãos de execução de que tratam os incisos 2, 4 e 5 do caput desse artigo, cuja área de atuação abrangente todo o Estado, serão organizados em fração de nível de companhia, pelotão e grupo, subordinando-se diretamente ao subcomandante-geral. Então, está falando aqui nada demais, na verdade, né? Que são os batalhões aqui, BBS, ajuda humanitária, comando de serviço, se for necessário, eles também serão divididos nessas mesmas frações, né? Companhia, pelotão e grupo, e vão estar subordinados também diretamente ao subcomandante-geral. Os pelotões poderão ser subdivididos em grupos. O órgão de execução de que trata o caput 2º deste artigo fica sediado na região metropolitana da Grande Florianópolis, podendo atuar em todo o território do Estado mediante autorização do chefe do Poder Executivo em todo o território nacional, em apoio aos órgãos, a outros órgãos públicos. Então, um segundo aqui, que é quem? O Batalhão de Operações Aéreas. Então, ele pode atuar, ele fica em Florianópolis, mas ele pode atuar em todo o território do Estado e, mediante a autorização do governador, que é o chefe do Executivo, ele pode atuar aí Brasil afora. O órgão de execução de que trata o inciso 4º do caput desse artigo poderá atuar em todo o território do Estado quando acionado formalmente pelo subcomandante-geral. Então, um quarto, que é ajuda humanitária, ele pode ser utilizado em todo o Estado, sendo autorizado pelo subcomandante-geral. Os órgãos de execução de que trata o inciso de caput, com exceção das regiões de bombeiro militar, serão constituídos por um comandante, um subcomandante e um Estado-Maior, uma secretaria, quando necessário, frações operacionais subordinadas em nível variável. O órgão de execução de que trata o inciso 4º, que é a ajuda humanitária, é composto de uma estrutura mobilizável, ou seja, o batalhão de ajuda humanitária, ele não fica ativo, ele é ativado quando necessário e você vai usar ele só quando realmente for preciso em situações de emergência. É isso aqui que ele quer dizer nesse artigo. 10º, compreendem as RBMs, que são as regiões bombeiro militar, órgãos de execução e de nível tático da atividade fim do CBMSC, comandadas por coronéis da ativa pertencentes ao quadro de oficiais do Estado-Maior do Bombeiro Militar. Então, região, acabei de falar, né, falei agora há pouco, ela é comandada por coronel, subordinadas diretamente a quem? Ao subcomandante-geral e vinculadas aos órgãos de direção setorial nos assuntos de suas competências. E aí hoje nós temos no Estado 5 regiões de bombeiros militar. Eram 3 até pouco tempo, passou a ser 5 a partir de agora de 2025, com a Lei Complementar 885. Então agora nós temos 5 regiões. Quais são as regiões? Vamos lá, começamos pela primeira região, que é Florianópolis, que está aqui, né? Primeira região. Opa, peraí. Aqui, primeira região, que é a região de Florianópolis. Aí nós temos a segunda região, que aqui é o meio do estado, né? Que é essa região aqui da Serra, principalmente, aqui em cima, né? Planalto Norte. A terceira região, que é o oeste e o extremo oeste, de Joaçaba para cá. E agora nós passamos a ter a quarta região, que é o litoral norte, pega Joinville também. E temos também a quinta região agora instituída no sul do estado. Pergunta do Daniel: órgão de apoio é subordinado ao comandante-geral, órgão de execução subordinado ao subcomandante-geral. Órgãos de assessoramento serão definidos por decreto do governador do estado. Seria essa sequência, é isso mesmo, Daniel. Normalmente,
tá descrito, né, exatamente desse formato. É o que tá na lei e é o que a gente precisa estar atento, né? Prestar atenção. A execução operacional, tudo que for operacional, vocês conseguem fazer associação, que é subcomando geral. Aquilo que for relacionado mais a apoio, ele costuma estar relacionado ao comandante geral, porque ele precisa prestar essa assessoria, né? Ajudar o comandante geral a tomar as decisões. Depois, artigo 13. As RBMs exercem as ações de coordenação, controle e fiscalização administrativas e operacional sobre os órgãos de execução e demais elementos subordinados. Cada RBM será estruturada em comando, ajudância, batalhão de comando e serviços, corregedoria setorial e ouvidoria setorial. Preste atenção, pessoal, que essa lei aqui de 2018, a LOB, ela é bastante conceitual, né? O que ela faz? Ela descreve as funções. Então, ela descreve a estrutura, a hierarquia, o que é formado cada coisa. Então, é importante a gente ver que, cara, aqui tem bastante detalhe, bastante coisinha para prestar atenção. Então, aqui a RBM, que é o que? A Região Bombeiro Militar. Ela tem um comando, que é o que? Um coronel, que deve comandar. Ela tem uma ajudância, ela tem um batalhão de comando e serviço, uma corregedoria setorial e ouvidoria setorial. Essas 5 coisas são previstas na região. Aí, o batalhão de comando e serviço, ele será ativado por ato de quem? Do comandante geral, nas áreas em que tiver presente um centro de operações do Corpo de Bombeiros Militar, que é o COBOM. Então, naqueles lugares onde tem COBOM regional, ali existe esse batalhão de comando e serviço ativo. Então, só onde tem COBOM. Então, hoje a gente tem Chapecó, a gente tem COBOM em Balneário Camboriú e Florianópolis. Se eu não me engano, são esses 3 hoje no estado. Se eu estiver enganado, não sei se Lages tem também. Acho que Lages talvez tenha COBOM também. São apenas esses, né? Lages também, é isso aí mesmo. São esses apenas os locais onde tem. Existe uma tendência, talvez, no futuro, de centralizar tudo, mas hoje são esses. Então, esses locais, existe existe lá, né, um pelotão, um batalhão de comando e serviço, né? Ele é ativado dentro desses locais. O pessoal comentou aqui que em Blumenau também tem, curitibanos também. Tá, fiquei na dúvida aqui agora, porque eu acho que curitibanos deve estar em Lages, não tenho certeza, tá? Mas enfim, se o pessoal comentou aqui, né, que tem curitibanos, tem em Blumenau também, então a gente tem alguns COBONs espalhados aí pelo estado. Uma época cada quartel tinha o seu, e aí depois passou cada batalhão, e hoje já estão regionalizados em vários locais. Compete ao COBON, que é onde se faz o atendimento telefônico, né, para aqueles que não sabem qual é a função do COBON, é onde você despacha as ocorrências, o atendimento de chamadas de emergência e despacho de guarnições diárias para o atendimento da ocorrência. Então é lá que o pessoal atende o telefone, o 93 cai no COBON, e o pessoal faz o despacho para as ocorrências. Quando ativado, o batalhão de comando e serviço terá seu comandante acumulando as funções de ajudância, corregedoria setorial e ouvidoria setorial. O que ele quer dizer aqui? Que nas regiões que tem esse COBON, provavelmente vai ter um oficial comandante lá da região, um coronel, e vai ter um major, um tenente-coronel, outro oficial, acumulando essas outras funções aqui também. Os batalhões poderão conter em sua estrutura as seguintes frações operacionais, além das constantes no parágrafo 8º do artigo 13 da Lei Complementar. Companhia e pelotão de segurança contra incêndio e pânico. Então, a parte de segurança contra incêndio, é possível lá, então, ter o quê? Uma companhia e um pelotão. Então, por exemplo, Chapecó hoje é uma companhia de segurança contra incêndio, mas está voltando a ser pelotão. Então, existe essa possibilidade. E também, companhia e pelotão de comando e serviço. Normalmente, a companhia e o pelotão de comando e serviço, ele serve para fazer a gestão do efetivo administrativo. Normalmente é nesse formato. Artigo 15. A atuação das companhias e dos pelotões de segurança contra incêndio e pânico ficará vinculada aos atos normativos expedidos pelo Comando Geral e aos pareceres técnicos de órgãos de direção setorial estruturados na área de segurança contra incêndio e pânico. Mais uma questão para a gente fazer. De acordo com a Lei Complementar 724, acerca dos órgãos de execução do CBMSC, assinale a alternativa correta. Todos os órgãos de execução subordinam-se administrativa e operacionalmente ao chefe de Estado-Maior-Geral. Não, né? Tá errado. É ao subcomandante-geral.
As regiões bombeiro militar são órgãos de execução de nível estratégico, subordinados diretamente ao comandante-geral. Errado também, né? O batalhão bombeiro militar de ajuda humanitária somente poderá atuar mediante autorização do governador do estado. Não é isso que fala, né? Pode ser acionado pelo subcomandante-geral. O batalhão bombeiro militar de operações aéreas está sediado obrigatoriamente na capital do estado e somente pode atuar em território catarinense. Não, lá fala que o quê? Se for governador, pode autorizar a atuar fora do estado também. Os órgãos de execução previstos no inciso 1 do artigo 13, região, batalhão, companhia, pelotão e grupo, subordinam-se diretamente ao subcomandante-geral, respeitados os respectivos canais de comando ascendentes. Então, essa é a resposta correta, né? Está certo. Mais uma questão, nos termos da lei complementar, acerca das regiões bombeiro militar e de sua estrutura, assinale a alternativa correta. As RBMs são órgãos de apoio responsáveis exclusivamente pelo atendimento de chamadas de emergência. Errada, né? Não é só para isso, né? Não tem, na verdade, misturou aqui, né? As RBMs são órgãos de execução de nível tático, comandados por coronéis da ativa, do QOMBM, subordinados diretamente ao subcomandante-geral. É isso aí, né? Tá correto. Cada RBM é composta apenas por comando de ajudância, e ajudância sendo vedada a existência de corregedoria setorial. Tá errado. O COBOM é órgão de direção setorial responsável pelo planejamento estratégico. Nada a ver, né? O COBOM é um atendimento telefônico. O batalhão de comando de serviços é automaticamente ativado em todas as RBMs, independente de ato do comandante-geral. Não, né? A gente viu ali que só é ativado quando tem COBOM. Aí sim é ativado nas RBMs. Das disposições comuns aos órgãos de direção. 16. Os órgãos de direção incumbem-se do planejamento do CBMSC, visando a organização, as necessidades de pessoal e material e ao emprego da corporação para o cumprimento de suas missões. Parágrafo único. Cabe aos órgãos de direção coordenar, controlar e fiscalizar a atuação dos órgãos de apoio e de execução. Artigo 17. O comando-geral é chefiado pelo comandante-geral, que será nomeado dentre os coronéis da ativa pertencentes ao quadro de oficiais bombeiro militar por ato do chefe do Poder Executivo. Então, é meio lógico aqui, né? O comandante-geral é chefiado pelo comandante-geral, que é um coronel, tem que ser o mais antigo, entre os coronéis, não necessariamente o mais antigo. Dos coronéis, o governador, que é o chefe do executivo, faz a escolha do comandante-geral. Então, é um critério do governador, é ele que define quem será comandante-geral. O comandante-geral é responsável pelo comando, pela administração e pelo emprego do CBMSC, sendo auxiliado pelos órgãos de direção, apoio, assessoramento, execução e correção, podendo delegar as atribuições que não lhe são exclusivas. O comandante-geral possui precedência hierárquica sobre todos os bombeiros militares. Faz sentido? Total, né? Se ele é comandante-geral, ele tem precedência sobre todos. O comandante-geral exercerá a presidência da Comissão de Promoção de Oficiais. Então, a Comissão de Promoção de Oficiais é quem? Comandante-geral, certo? Lembra lá que tem as duas comissões permanentes, Comissão de Promoção de Praças e de Oficiais. Da Comissão de Promoção de Oficiais, o comandante-geral é o presidente. Depois, o comandante-geral possui competência para instaurar qualquer procedimento administrativo e processos administrativos relacionados aos fatos que envolvam os integrantes do CBMSC, bem como para aplicar-lhes as sanções previstas na legislação em vigor. Então, o comandante-geral ele tem competência para abrir qualquer procedimento contra qualquer pessoa do CBMSC. O ajudante de ordens é o assistente pessoal do comandante-geral e será por este designado dentre os oficiais da ativa pertencentes ao quadro de oficiais bombeiros militares. Então, o ajudante de ordens, ele é o assistente pessoal, ele é o secretário ali do comandante-geral. Normalmente é um capitão, às vezes é um tenente, às vezes é um major. O comandante-geral é quem define. Costuma-se normalmente, assim, mais comum é capitães mesmo ser ajudante de ordens do comandante-geral. Compete ao comandante-geral proferir despachos finais em todos os processos administrativos e operacionais que envolvam o efetivo sob seu comando. Pergunta aqui do Schneider, é como ser um adjunto de comando, digamos. Não, cara, não é bem um adjunto, Schneider. O ajudante de ordens é mais um assistente pessoal mesmo, cara. Para não falar secretário, mas é um assistente pessoal. É o cara que organiza a agenda do comandante-geral, é o cara que faz o filtro de quem consegue chegar no comandante-geral. Então, ele tem um papel mais relacionado à assistência pessoal mesmo, não é adjunto. Quando se falar do adjunto, talvez está mais relacionado ao gabinete do comandante-geral. A gente vai ver daqui a pouco, você vai ver que daí é um coronel que assume essa função também.
No caso de impedimento ou ausência do comandante-geral, será considerado como comandante-geral em exercício o subcomandante-geral, e no impedimento e na ausência desse, o chefe do Estado-Maior. Ou seja, se o comandante-geral não está, se ele está de férias, está de licença, está afastado, é o subcomandante-geral que assume a função. Mas quando o subcomandante-geral também está afastado, é o chefe do Estado-Maior, que é o 03 da corporação, que assume a função. O subcomandante-geral é o intermediário do comandante-geral no controle das atividades operacionais do CBMC. Lembra que eu falei? A atividade operacional normalmente está vinculada ao subcomandante-geral. Normalmente não, está vinculada ao subcomandante-geral. O subcomandante-geral será nomeado por ato do chefe do Poder Executivo dentre os coronéis da ativa. Então, o subcomandante-geral também é nomeado pelo governador, que é o 02 da corporação. O subcomandante-geral possui precedência hierárquica sobre todos os demais, menos sobre o comandante-geral. É óbvio, é meio lógico também. Se ele é o 02, abaixo dele todo mundo está subordinado a ele, tem precedência hierárquica, né? Acima dele tem só o comandante-geral. Uma questão para a gente fazer. Conforme a lei complementar 724, em caso de ausência ou impedimento simultâneo do comandante-geral e do subcomandante-geral, o exercício do comando será assumido por quem? Qualquer coronel da reserva do quadro de oficiais de bombeiro militar? Não, né? Ajudante de ordens? Nada a ver. Coronel mais antigo em data de promoção? Também não. Chefe do Estado-Maior, a gente acabou de falar, né? É a letra D, é isso aí mesmo. Então, o chefe do Estado-Maior, que é o 03, é quem assume a função. Quem seria o próximo aqui? Corregedor-geral, que é o 04. Mas, nesse caso aqui, a resposta correta seria chefe do Estado-Maior, 03. As disposições comuns, vamos lá, o subcomandante-geral poderá instaurar procedimentos investigatórios e procedimentos administrativos disciplinares, bem como aplicar sanções disciplinares previstas na legislação em vigor a todos que estiverem subordinados, então todos que estiverem abaixo dele. O ajudante de ordens é o assistente pessoal do subcomandante-geral e será por esse designado entre oficiais da ativa. Mesma coisa, subcomandante-geral também tem um ajudante de ordens, que é um oficial, que é o assistente pessoal. São órgãos de apoio vinculados ao subcomandante-geral, as coordenadorias operacionais. Então, as coordenadorias, elas estão vinculadas ao subcomandante-geral. Faz sentido? Faz, porque coordenadoria é operacional. O que é coordenadoria? Lembra que é aquele grupo lá que tem a função de auxiliar, normalmente são das áreas operacionais. Tem uma coordenadoria de salvamento aquático, uma coordenadoria de APH, uma coordenadoria de combate a incêndio. Então, elas estão voltadas à área operacional e elas estão subordinadas ao subcomandante-geral também. O substitutivo eventual do subcomandante-geral é o chefe de Estado-Maior, a gente acabou de ver sobre isso também. Compreendem o subcomando-geral, órgão de direção geral que atua em nível estratégico. Então, o que faz parte do subcomando-geral? Não confundam subcomando ou comando com a função do subcomandante. Subcomandante é a pessoa. Subcomando é uma estrutura. O que compreende o subcomando-geral? O próprio subcomandante-geral, o gabinete do subcomando-geral e o ajudante de ordens. Então, são três. O próprio subcomandante, o gabinete e o ajudante de ordens dele. O subcomandante-geral exercerá a presidência da Comissão de Promoção de Praças. Questão importante. Comissão de Promoção de Oficiais. Quem que é o presidente? É o comandante-geral. A presidência da Comissão de Promoção de Praças. Quem que é? Subcomandante-geral. Então, 01 e 02 são quem presidem as duas comissões permanentes de oficiais. Comandante-geral, de praças, subcomandante-geral. Compreende o Estado-Maior-Geral, órgão de assessoramento do Comando-Geral, responsável por meio de suas sessões pelo estudo, planejamento e acompanhamento das atividades do CBMSC. Então, o que o Estado-Maior-Geral faz? Ele é responsável pelo estudo, planejamento, acompanhamento das atividades do CBMSC. E aí, que compete, que compreende ali? O chefe do Estado-Maior, o subchefe do Estado-Maior, a secretaria e as sessões, que são lá a BM1, BM2, que são as sessões dentro do Estado-Maior-Geral. Como órgão central de planejamento, gestão e projetos, compete ao Estado-Maior-Geral. Então, aqui, vamos lá. Assessorar o comandante-geral no nível estratégico do CBMSC, prestar assistência ao comandante-geral no desempenho de suas atividades, elaborando estudos e projetos e planejando, controlando e gerindo planos institucionais,
elaborar normas, instruções e diretrizes gerais, desenvolver outras atividades relacionadas com a direção geral do CBMSC. Então, o Estado-Maior ele tem todo esse papel. Ele tem um papel muito importante de assessorar, de prestar assistência ao comandante-geral, elaborar normas, instruções, diretrizes. Tudo isso é função do Estado-Maior-Geral. Parágrafo único. Com a finalidade de auxiliar a execução das atribuições de que tratam os incisos do caput desse artigo, os órgãos de direção deverão prestar todos e qualquer informações solicitadas pelas chefias das seções do Estado-Maior-Geral. O chefe do Estado-Maior será nomeado, dentre os coronéis da ativa, por ato do Poder Executivo também. Então, percebam que 01, 02, 03 são nomeados pelo governador. São funções, são cargos de confiança. O chefe do Estado-Maior possui precedência hierárquica sobre os demais, exceto sobre quem? Comandante-geral e subcomandante-geral. É óbvio, ele é o 03. O chefe do Estado-Maior poderá instaurar procedimentos investigatórios e processos administrativos a quem? A todos que estão abaixo dele, né? Menos ao comandante-geral e ao subcomandante-geral. Na ausência do chefe do Estado-Maior, o subcomandante-geral exercerá cumulativamente a referida chefia. Então, quando ele estiver fora, não é o 04 que assume a função dele, isso aqui é importante. Quando o chefe do Estado-Maior está fora, quem assume a função cumulativamente é o 02, subcomandante-geral. As diretorias são os órgãos responsáveis pela direção setorial do CBMSC, competindo-lhes a inovação, o planejamento, a coordenação, a fiscalização, o acompanhamento e o controle das atividades relacionadas às suas áreas de atuação, cujas atribuições serão detalhadas no regulamento dessa lei complementar. Então, são as funções das diretorias aqui, né? A corregedoria geral, agora em relação à corregedoria, que é a função do 04. O corregedor geral é o 04 da corporação. É o órgão, a corregedoria geral é o órgão responsável pela prevenção, apuração e correição de atos ilícitos, disciplinares e criminais, que possam vir a ocorrer dentro da estrutura do CBMSC, em consonância com as atribuições disciplinares e investigatórias dos respectivos escalões de comando. Então, a corregedoria tem essa função de fazer a correção mesmo de tudo que acontece dentro da corporação. Compete à corregedoria geral planejar, normatizar, coordenar, supervisionar e regular, controlar, fiscalizar e acompanhar a conduta profissional e ética dos integrantes do CBMSC, relacionada à disciplina e hierarquia, bem como elaborar pareceres relacionados à seara disciplinar. Então, a corregedoria tem essa função de corrigir qualquer problema que perceba dentro da corporação. 38C. A Corregedoria Geral realizará a coordenação técnica e jurídica e o apoio e fiscalização das atividades desenvolvidas pelas corregedorias setoriais do CBMSC, ou seja, a Corregedoria Geral fica lá no Comando Geral, né, lá em Florianópolis, e existem as corregedorias setoriais, que são nos batalhões. Cada batalhão vai ter sua corregedoria, e aí a corregedoria ela tem como se fosse um guarda-chuva, né, que lá em cima está aqui o José questionou aqui em relação ao artigo, cara. Deixa só eu abrir aqui, só deixa eu dar uma olhada aqui, cara, se teve alguma alteração. Deixa eu abrir aqui, estatuto, lobby. Vamos ver se teve alguma questão aqui. Eu acho que tem uma razão aqui, tem sim. Na verdade é o seguinte, houve várias alterações que foram dadas pela revogação da lei complementar, na verdade, foram revogados pela lei complementar 885 de 2025. E aí, por isso que tem esse pulo aqui, esse salto do 26 para o 38. Se você olhar a legislação, você vai ver que está tudo riscado, porque houve, o ano passado, essa atualização, tá? Então, fica tranquilo que é o que está previsto aqui dentro, realmente, do conteúdo, tá? Então, voltamos aqui no 38C, né? A gente já fez aqui a primeira parte, parágrafo único. A corregedoria setorial, a corregedoria geral é estruturada em divisões e centros. Lembra lá das divisões dos centros, que são a parte de estrutura, a serem especificadas na regulamentação dessa lei. Não especifica aqui, né? O corregedor geral possui competência para instaurar procedimentos investigatórios
inquéritos policiais militares e processos administrativos disciplinares, ressalvados de competência exclusiva do governador do estado e do comandante-geral, para apurar atos ilícitos, disciplinares e criminais envolvendo qualquer integrante do CBMSC, exceto os que envolvam o comandante-geral, o subcomandante-geral ou o chefe de Estado-Maior, bem como, se for o caso, aplicar as sanções disciplinares previstas na legislação em vigor. Então, o corregedor-geral é o 04, e ele tem essa competência de fazer as correições necessárias dentro da corporação. O corregedor-geral terá precedência hierárquica sobre todos os integrantes do CBMSC, exceto sobre as autoridades que são o quê? Acima dele, né? Comandante-geral, subcomandante-geral e chefe do Estado-Maior geral. O corregedor-geral poderá, dentro da esfera de sua competência, designar qualquer integrante do CBMSC para presidir procedimentos administrativos e inquéritos policiais militares. Então, ele tem essa competência. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, fui designado para fazer, por exemplo, um procedimento administrativo lá, disciplinar, e foi o corregedor-geral que designou. Então, ele tem essa competência. Apesar de não estar diretamente subordinado a ele, ele tem essa possibilidade. O corregedor-geral será nomeado dentre coronéis da ativa, pertencentes ao quadro de oficiais do Estado-Maior do Bombeiro Militar, por ato do governador do Estado. Então, aqui, ó, o 01, comandante-geral, 02, subcomandante-geral, 03, chefe de Estado-Maior, geral, 4, corregedor-geral, 04, todos eles são nomeados pelo governador. São os 4 cargos de confiança que são nomeados todos pelo chefe do Poder Executivo. Parágrafo único. Na ausência das autoridades que tratam o caput do artigo 38D dessa lei complementar, o corregedor-geral responderá pelo comando geral do CBMSC. Está falando o quê? Se o 01, 02, 03 estão fora, o 04 assume, é meio que lógico, né? Ele assume o comando geral da corporação nessa ausência. Uma questão para a gente fazer. De acordo com a Lei Complementar 724 de 2018, acerca da Corregedoria Geral do CBMSC e das competências do Corregedor-Geral, assinale a alternativa correta. A. A Corregedoria Geral atua exclusivamente na apuração de ilícitos disciplinares, sendo vedada a atuação em ilícitos criminais. Não, ela também tem essa possibilidade de atuação, né? B. O Corregedor-Geral poderá instaurar procedimentos investigatórios, inquéritos policiais militares e processos administrativos disciplinares, exceto quando envolverem o comandante-geral, o subcomandante-geral ou o chefe do Estado-Maior-Geral. Tá certo, né? Isso aí mesmo, né? O corregedor-geral não possui precedência hierárquica sobre os demais integrantes. Tá errado, né? A nomeação do corregedor-geral é ato do comandante-geral, dentre os oficiais superiores ativos. Aqui é uma questão fácil de confundir. Então, a nomeação do corregedor-geral é de quem? Do governador, não do comandante-geral. Lembrem, é um cargo de confiança. A Corregedoria Geral é estruturada exclusivamente em seções e secretarias, conforme o regulamento próprio, né? Não, também tem um erro aqui, que ele fala, aqui a gente consegue ver, cadê aqui? Que envolve o comandante-geral. Ele fala dos centros também, né? Então, realmente não é, essa alternativa também está errada. 38F, ajudância geral. Agora sim é outra coisa já, não é mais corregedoria geral, é ajudância geral, chefiada por oficial designado dentre os coronéis da ativa por ato do comandante geral. Então perceba aqui, ó, já tem uma diferença. 01, 02, 03, 04, governador. Agora aqui, ajudância geral já não, ó. É comandante geral que nomeia. Compete exercer a articulação institucional e a coordenação das atividades administrativas do gabinete do comando geral, sem prejuízo de outras atribuições previstas na regulamentação desta lei complementar. Então, a ajudância geral é chefiada por um oficial, que é um coronel, mas é nomeada pelo comandante geral. E aí tem a função de quê? Articulação institucional e coordenação das atividades administrativas. A ajudância geral. É um órgão de assessoramento. Pergunta do Daniel, quem instaura procedimentos investigatórios contra 01, 02, 03? 02, 03 é o comandante geral, 01, governador, vai ficar relacionado lá ele tá diretamente subordinado ao governador, ou pode estar diretamente subordinado também, aí é na prática, tá? À Secretaria de Segurança Pública, que pode ter alguém lá que está acima e que pode abrir esse procedimento também. 38, a ouvidoria geral,
Então, aqui, ó, a gente falou da assessoria, deixa eu só voltar, a ajudância geral, que é um coronel nomeado pelo comandante-geral. Agora, aqui é a ouvidoria geral, que é o quê? Um órgão de ligação entre a população e o CBMC. Perceba esse conceito. Ouvidoria liga a população e o CBMC. Tem como finalidade prestar informações, dar transparência às sessões e atividades executadas pelo CBMC e recomendar soluções administrativas, visando ao pronto atendimento das reivindicações e a ela encaminhadas, competindo-lhe planejar, controlar e executar as atividades do CBMSC relacionadas ao sistema administrativo de ouvidoria do Estado, sem prejuízo de outras atribuições previstas na regulamentação desta lei complementar, além de coordenar tecnicamente, fiscalizar atividades desenvolvidas pelas ouvidorias setoriais. O que é importante saber aqui? Que a ouvidoria, ela é um órgão de ligação entre a população e o CBMC. Então, as denúncias acontecem através aqui da ouvidoria. A ouvidoria geral é hierárquica e administrativamente subordinada ao comandante-geral e tecnicamente vinculada ao órgão central do sistema administrativo. Então, a gente já tinha visto sobre isso, né? Está só reforçando. Está vinculado ao comandante-geral. O chefe da ouvidoria geral será designado dentre oficiais superiores da ativa por ato do comandante-geral. Diferença daqui, ó. Aqui já não é mais coronel. Está falando aqui oficiais superiores. Lembram quais são os oficiais superiores? Major, tenente-coronel e coronel, certo? Então não é mais aqui coronel. Presta atenção, ouvidoria geral não precisa ser coronel. Tem que ser um oficial superior que é designado também pelo comandante-geral. Lembrem, além das 01, 02, 03, 04, as demais são todas nomeadas aqui pelo comandante-geral. Só tem as diferenças que alguns é coronel e alguns pode ser oficial superior. 38H, a controladoria interna, que é outra coisa, chefiada por oficial designado, dentre os coronéis, e aqui também é coronel, da ativa pertencentes ao QOEBM, por ato do comandante-geral, é hierárquica e administrativamente subordinada ao comandante-geral. Beleza, mesma coisa. E tecnicamente vinculada ao órgão central do Sistema Administrativo de Controle Interno do Estado. Então aqui, ó, a controladoria, ela também está vinculada ao Centro Administrativo, ao Sistema Administrativo de Controle Interno do Estado. E compete, sem prejuízo de outras atribuições, o quê? Programar, organizar, orientar, coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas ao controle interno do CBMC. 2. Acompanhar e fiscalizar as medidas adotadas pelos gestores para salvaguardar os ativos do CBMC. Então, a controladoria interna, ela cuida do controle interno. Então, ela programa, organiza, orienta, coordena, executa tudo que é relacionado ao controle interno. E ela também tem a função de acompanhar, fiscalizar e salvaguardar os ativos do CBMC. Lembrem que ela é chefiada por um coronel nomeada pelo comandante-geral. 3. Garantir eficiência nas operações de gestão dos bens CBMC. Então, está voltado aqui também na gestão de bens. Do mesmo jeito que está aqui, ó, salvaguardar os ativos, também fala na eficiência na gestão dos bens da corporação. Além disso, estimular o cumprimento das políticas administrativas prescritas no órgão central administrativo de controle interno do Estado. Então, ele pega as orientações, as recomendações lá do órgão de controle interno do Estado e aplica dentro da corporação. 5º, verificar a exatidão e fidelidade dos dados orçamentários, financeiros, operacionais, patrimoniais, contábeis de pessoal e a exação do cumprimento. Então, a controladoria interna tem toda essa função de controle interno geral da corporação. Daniel colocou aqui que a Corregedoria Geral é o órgão responsável pela prevenção, apuração e correição de atos ilícitos, disciplinares e crimes que possam vir a concorrer dentro da estrutura do CBMC. A Ouvidoria Geral, órgão de ligação entre a população e o CBMC, tem como finalidade prestar informações, dar transparência às atividades executadas. Isso tem cara de pegadinha de prova. É isso aí mesmo, a Controladoria Geral. A Corregedoria Geral está voltada a... Mas pense assim, ó, Corregedoria faz o que? Corrige, certo? Ouvidoria ouve a população. Então tem dá para usar uma lógica dentro disso, fica mais fácil de você correlacionar. 38I, assessoria jurídica, que também é um órgão de assessoria, né, de apoio. Ela é o quê? Exercida em caráter permanente por procurador do Estado, assessoria jurídica. Então tem um procurador do Estado que presta assessoria jurídica para o bombeiro. Compete a assessoria jurídica, sem prejuízo de outras atribuições previstas na regulamentação, o quê?
Programar, organizar, orientar, coordenar, executar e controlar atividades relacionadas aos serviços jurídicos. Então, a assessoria jurídica cuida dos serviços jurídicos, vinculando-se tecnicamente à Procuradoria-Geral do Estado e a Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Então, tudo que é relacionado ao jurídico vai estar vinculado à assessoria jurídica, que tem um procurador do Estado que cuida disso e está tecnicamente vinculada à Procuradoria-Geral do Estado. Então, tudo jurídico está dentro dessa questão aqui. Fala aqui o que também que está relacionado à consultoria jurídica da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Por quê? Porque essas informações, elas precisam tramitar, porque existe toda uma regulamentação que serve para todos. Então, às vezes, o bombeiro, ele vai buscar essa informação fora. Esse procurador do Estado vai trazer informações e vai passar as orientações para que a gente consiga cumprir com aquilo que é necessário. 2. Examinar a legalidade dos atos administrativos que lhe forem submetidos à apreciação. Então, às vezes, tem alguma coisa que pode ser ilegal, então compete a assessoria jurídica, pô, isso aqui não dá para fazer, isso aqui é ilegal. 3. Participar do processo legislativo relacionado às atividades do CBMSC no aspecto estritamente jurídico, vinculado tecnicamente à Procuradoria-Geral do Estado, então, tudo aquilo que é legal, né, jurídico, passa pela assessoria jurídica, né? A assessoria jurídica contará com uma seção de assistência jurídica chefiada por oficial superior. Então, percebo que tem um oficial superior, que é um major, um tenente-coronel ou um coronel, dentro do bombeiro, que vai estar diretamente ligado a ela. Então, vai ter alguém aqui fazendo essa ligação e vai estar atualizando as informações daquilo que é necessário. E aí, o Centro de Comunicação Social, que é a CCS, é responsável por assessorar diretamente o comandante-geral, promovendo a construção e manutenção da opinião pública relacionada à instituição, de modo a coordenar, controlar e orientar em nível estratégico todas as ações de marketing institucional, a fim de preservar e fortalecer a imagem do CBMSC, empregando todos os meios disponíveis em prol da credibilidade, da confiança e do prestígio institucional. Então, a CCS é o quê? É o Centro de Comunicação Social que faz toda a parte de comunicação. A parte de marketing é o Instagram da corporação, a comunicação dos eventos, tudo isso é feito através da comunicação social, né, do Centro de Comunicação Social, e ele está subordinado hierárquica e administrativamente diretamente ao gabinete do comandante-geral, então, do comando-geral, né, então um CCS vinculado lá também. Uma questão para a gente fazer, nos termos da Lei Complementar 724 de 2018, acerca dos órgãos de assessoramento, assinale a alternativa correta. A ouvidoria geral é tecnicamente vinculada ao comandante-geral e administrativamente subordinada à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Está errado, né? A assessoria jurídica é exercida por oficial intermediário. O que vocês acham? Assessoria jurídica não é oficial intermediário. Em nenhum momento tem aqui oficial intermediário. O que é oficial intermediário? Capitão. Não fala sobre isso, né? C. O Centro de Comunicação Social é subordinado diretamente ao subcomandante-geral. Não, né? A gente acabou de ver que é vinculado ao comando-geral. D. A Controladoria Interna é tecnicamente vinculada ao órgão central do Sistema Administrativo de Controle Interno do Estado e subordinado hierárquica e administrativamente ao comandante-geral. É isso aqui mesmo, né? Tá correto. A Controladoria é vinculada a esse órgão subordinado ao comandante-geral. E a ajudância geral é chefiada por qualquer oficial da ativa, independente de posto ou quadro. Não, né? Não é por qualquer, não, né? A ajudância geral é oficial, é coronel, né? A ajudância geral é coronel. 40. Os órgãos de apoio dão suporte técnico-administrativo e assessoramento ao comandante-geral, subcomandante-geral e chefe de Estado-Maior, de acordo com as competências, a subordinação e a estrutura. Então, quais são? Todos esses órgãos que a gente falou, eles dão suporte para tanto para o comandante-geral, para o subcomandante-geral, chefe de Estado-Maior. Fazem esse suporte aí de prestar as informações necessárias para que eles tenham esse subsídio para gerir a corporação. 41. As competências dos órgãos de execução. Os órgãos de execução realizam atividade fim. Lembra lá dos órgãos de execução? Cumprem as missões destinadas a ele e executam as ordens e diretrizes emanadas dos órgãos de direção. Então, o órgão de direção dá a ordem para os órgãos de execução executar, para eles cumprir. Parágrafo único. Os órgãos de execução
tem por base a atuação preventiva, devendo agir em parceria com as sociedades organizadas existentes em suas áreas de circunscrição, de maneira a criar programas que fomentem a capacidade de membros da sociedade. Então, o que acontece? Os órgãos de execução, eles devem fazer essa parceria com a sociedade organizada para que eles possam fazer um trabalho mais efetivo. Então, os quartéis, lembra os órgãos de execução lá? São os batalhões, são as regiões, os batalhões, as companhias, os pelotões, os grupos. É importante que exista essa cooperação com a sociedade organizada que existe ali na região. 42. As competências dos órgãos de execução distribuem-se da seguinte forma. A gente viu isso aqui antes, né? A região, batalhão, companhia, pelotão e grupo bombeiro militar, eles são responsáveis pela preservação da ordem pública e garantia da incolumidade das pessoas e patrimônio. Isso aqui é importante. Então, esses órgãos, eles têm qual responsabilidade? Preservar a ordem pública e garantir a incolumidade das pessoas e patrimônio. Segundo, o batalhão de operações aéreas. Esses conceitos são importantes. Responsável pela execução das atividades de preservação da ordem pública e de busca, salvamento e resgate e emprego da aeronave. Perceba que aqui ele é meio literal, né? É o que tá falando aqui, ó, emprego da aeronave. Então, com certeza, quando vocês perceberem isso, está relacionado ao batalhão de operações aéreas. Terceiro, batalhão de ajuda humanitária, responsável pela execução das atividades de preservação da incolumidade pública no âmbito da defesa civil. Qual que é o destaque aqui, ó? Batalhão de ajuda humanitária tem relação aqui com a defesa civil, então ele ajuda, quando você faça essa relação, ajuda humanitária, âmbito da defesa civil, que é o quê? Aconteceu um acidente, uma catástrofe, alguma coisa, um desastre, precisa do apoio da defesa civil, então vai ser auxiliado. E o quarto, que é o batalhão de busca e salvamento, é uma unidade especializada, que é o, digamos assim, é o BOP lá, né, do bombeiro, né, responsável pela execução de atividades voltadas à preservação da ordem pública, preservação de incidentes e resposta à emergência relacionados à busca, salvamentos e resgate em ambientes aquáticos e suas adjacências, abrangendo as áreas marítimas, balneárias, lacustres e fluviais. Então, tudo que for relacionado à busca e salvamento em ambientes aquáticos e suas adjacências está voltado ao Batalhão de Busca e Salvamento, que é hoje em Florianópolis. Uma questão para a gente fazer. Nos termos da Lei Complementar 724 de 2018, acerca das competências dos órgãos de execução do CBMSC, assinale a alternativa correta. A. Os órgãos de execução atuam exclusivamente de forma repressiva, sendo vedada a atuação preventiva, nada a ver, né? B. O Batalhão de Bombeiros Militar, Bombeiro Militar de Busca e Salvamento, é responsável apenas por operações terrestres e áreas urbanas. Não, né? Você viu ali agora que é atividade aquática, enfim, adjacências. O Batalhão de Operações Aéreas é responsável pela execução de atividades de preservação da ordem pública, de busca e salvamento, resgate na aeronave, né? É isso aí, né? Ó, Batalhão de Operações Aéreas, responsável pela execução de atividade de preservação da ordem pública, de busca, salvamento e resgate com emprego de aeronave. Aeronave, Batalhão de Operações Aéreas. D. O Batalhão de Ajuda Humanitária atua exclusivamente mediante autorização do governador do estado. Não, né? Quem que pode atuar, acionar? Subcomandante-geral, lembre, né? Operacional vinculado ao subcomandante-geral. Os órgãos de execução não executam ordens emanadas de órgãos de direção. Possuem autonomia operacional plena. Não, né? Eles estão vinculados aos órgãos de direção. Aqui, né? Beleza, fechou, então já temos a resposta. Do pessoal. O pessoal do CBMSC compõe-se de pessoal da ativa, que compreende a carreira de oficiais, que são 2 quadros. Quadro de oficiais bombeiros militares, quadro de oficiais da saúde e bombeiro militar. São apenas esses. Então, carreira de oficiais e carreira de praças, que são quem? Quadro de praças bombeiros militares, quadro complementar de praças bombeiros militares. Então, apenas esses e o pessoal inativo, respeitando-se o nível de carreira que compreende. Quais são o pessoal inativo? Primeiro, pessoal da reserva remunerada, composto de oficiais e praças, transferidos para a reserva remunerada. Então, a galera que já está na reserva, que já cumpriu o tempo, foi para a reserva. Além disso, tem quem mais? O pessoal reformado, que é oficiais e praças que já foram reformados, já atingiram aquelas idades ou tiveram alguma limitação e acabaram sendo reformados. Então, o pessoal aqui é bem tranquilo nessa parte. O aspirante a oficial,
bombeiro militar e o cadete constituem o quadro de praças especiais. Então, aqui é um reforço lá do estatuto que a gente já conversou. Aspirante oficial e cadete são praças especiais. Os integrantes do quadro de oficiais do bombeiro militar terão precedência hierárquica sobre os integrantes dos demais quadros, dentro do mesmo posto. O que ele está falando aqui? Que os oficiais de carreira têm precedência sobre os oficiais, seja temporário, seja de saúde e os demais quadros. É isso que ele fala aqui. Lembra que a gente já conversou sobre isso, né? É uma questão boa de prova, inclusive. Qual que é a precedência hierárquica? O oficial de carreira tem precedência. Os integrantes do quadro de oficiais de saúde ficarão sujeitos ao mesmo regime, à mesma jornada de trabalho dos integrantes dos oficiais BM, e deverão atender os mesmos requisitos estabelecidos a esses para a progressão na carreira. Questão importante também, como é que dá para pegar aqui? O quadro de oficiais de saúde tem um horário diferente, tem uma carga diferente porque eles são de saúde. É fácil de cair, porque quem já conhece a estrutura sabe que às vezes tem algumas diferenças, mas a lei prevê que é a mesma coisa. O ingresso do quadro de oficiais de saúde dar-se-á no posto de segundo tenente, após aprovação em estágio probatório como aspirante oficial. Então, o quadro de saúde segue essa lógica, a mesma lógica, né? Então, uma questão para a gente fazer. De acordo com o artigo 43 da Lei Complementar número 724 de 2018, em uma situação hipotética em que 2 oficiais ocupam o mesmo posto militar, sendo um integrante do quadro de oficiais e outro do quadro de saúde, qual é a regra de precedência hierárquica? O oficial do quadro de saúde possui precedência por sua formação superior especializada. Nada a ver, né? B. Ambos possuem precedência hierárquica idêntica, sem distinção entre os quadros. Não é isso também. C. Os integrantes do quadro de oficiais BM possuem precedência hierárquica sobre os demais quadros do mesmo posto. É isso que a gente acabou de ver. A precedência é determinada pelo maior tempo de serviço no posto, independente do quadro. Não é isso que fala também, né? Não interessa o tempo, é a precedência no mesmo posto é dos militares de carreira. Se ambos estiverem no mesmo tempo de serviço, no posto, terão equivalência de antiguidade, também está errada. O CBMSC disporá de quadro de pessoal civil para execução de atividades administrativas, auxiliares e de apoio de manutenção, nos termos da lei que fixa o efetivo de corporação. E aí, você pode perguntar, pode ter uma pergunta lá, pode ter pessoal civil dentro da corporação para prestar algum tipo de serviço? Pode, né? Está previsto aqui também. Pergunta aqui do Daniel, quadro de oficial de saúde ou especialista vai até que patente? Depende, Daniel, depende. O quadro de oficial de saúde da polícia, por exemplo, hoje, vai até tenente-coronel. Porém, o temporário que está entrando agora, e nós vamos ver isso na próxima aula, vocês vão ver sobre esse assunto, é no máximo a primeiro-tenente o temporário, tá? Então, vai ser o especialista também, no máximo, até primeiro-tenente. Artigo 45. O CBMSC poderá contar com um corpo temporário de inativos e com prestação de serviço auxiliar temporário em conformidade com a legislação, que é o caso do CETISP, que é o pessoal lá inativo que volta para trabalhar, para auxiliar durante um período, né? Durante um tempo dentro da corporação. Pergunta aqui do DICRAN, os oficiais do quadro de oficiais de bombeiro militar também têm precedência sobre os quadros oficiais de Estado-Maior BM no mesmo posto. DICRAN, não confunda aqui, cara. Vamos lá. Quadro de oficiais BM quer dizer o quê? São todos os oficiais de carreira. O Estado-Maior são os oficiais. Na verdade, aqui o quadro ele é o mesmo quadro, só que aqui no quadro do oficiais do Estado-Maior são os oficiais superiores, certo? Então, todos pertencem ao mesmo quadro, só que o quadro de oficiais do Estado-Maior são os oficiais superiores, então eles são mais antigos do que os tenentes e capitães, por exemplo. Dentro é o mesmo quadro, aí dentro vai ser o quê? Pelo tempo no posto, pela data da promoção e pelo tempo no posto. É isso que vai garantir a antiguidade dessa galera. Mais uma questão para a gente fazer. De acordo com a Lei Complementar 724 de 2018, acerca da composição do pessoal do CBMSC, assinale a alternativa correta. O pessoal da ativa compreende apenas os oficiais pertencentes ao quadro de oficiais BM, não, né? Tem mais uma galera aí dentro. O aspirante oficial, bombeiro militar, integra o quadro de oficiais bombeiros militares. Não, né? O aspirante oficial é o quê? Praça especial. Os integrantes do quadro de saúde possuem regime de jornada distintos dos integrantes do quadro de oficiais BM. Também não, né? D.
o ingresso do quadro de saúde dar-se-á no posto de segundo tenente após a aprovação em estágio probatório como aspirante oficial. É isso aí mesmo, foi o que a gente acabou de ver também. O pessoal inativo é composto exclusivamente por militares reformados. Também está errado, né? A gente tem militares inativos que são da reserva também, né? 46. O efetivo do CBMSC é fixado em lei específica de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Cabe ao chefe do Poder Executivo, que é o governador, aprovar por meio de decreto os quadros de organização e distribuição de efetivos do CBMSC mediante proposta do comandante-geral. Então, o comandante-geral faz a proposta e manda lá para o executivo e é ele que vai aprovar isso, né, por meio de um decreto, o governador. As funções privativas não previstas nesta lei complementar serão relacionadas nos quadros de organização e distribuição de efetivo. E aí, o último artigo da nossa LOB é: o comandante-geral, na forma da legislação em vigor, poderá requerer a contratação de pessoal civil para execução de atividades de natureza técnica ou especializada e para a prestação de serviços gerais. Então, está previsto aqui na LOB, né, que é possível o comandante-geral contratar daqui a pouco um engenheiro específico, uma função específica para alguma natureza técnica ou especializada, e é possível acontecer isso também. O quadro de especialistas, que a gente vai estudar um pouco na próxima aula, que a gente vai falar lá sobre os temporários e tal, também pode ser utilizado nesse sentido aqui, né? E aí a gente finaliza a nossa LOB aqui hoje, e são 8h31, e aí agora eu deixo aqui se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, e conforme eu comentei no início da aula, a minha recomendação é que, finalizando aqui, vocês possam estudar, aproveitem esse tempo para fazer questões, para fazer exercícios, colocar os estudos em dia, e aí na semana que vem eu vou passar para vocês a data da nossa próxima aula, que vai ser para finalizar a lei do temporário, e aí a gente finaliza todo o conteúdo de legislação, que são 8 questões bastante importantes. Lembrando que faltam 16 dias para a nossa prova, e agora, galera, é reta final, né? Reta final, não dá tempo mais de aliviar, não dá tempo mais de ficar procrastinando, é colocar toda a energia necessária. Essas últimas 2 semanas, elas vão ditar muito quem vai estar bem classificado ou não, porque algumas pessoas vão estar cansadas, vão estar achando que já estudou o suficiente, e outras vão estar colocando intensidade. No dia anterior à prova, que é o dia 28 de fevereiro, nós faremos o nosso aulão. Vocês aqui já estão garantidos desse aulão, vocês vão poder participar desse aulão, que vai ser pela manhã, ali 5 horinhas, 1 hora para cada matéria, para passar todos os bizus, para que vocês fiquem mais tranquilos para a prova. Ao invés de ficarem ansiosos naquele dia, vai ser um dia para pegar os bizus, dar uma revisada, dar uma relaxada, para que no domingo vocês façam a prova da melhor forma possível e tenham o melhor desempenho. Antônio perguntou aqui: capitão, eu tenho até o artigo 52, e esses outros foram revogados. Na verdade, Antônio, aqui eu trouxe o que é mais relevante, tá? Então, existem alguns artigos que tem realmente, que são ali as disposições finais, né? Mas que não tem uma relevância em relação ao que pode ser cobrado, tá? Então, por isso que, às vezes, tem algum artigo ou outro que não está dentro aqui do que a gente está vendo, tá? De qualquer forma, sim, é legal que vocês leiam tudo na íntegra, mas aqui a gente foca naquilo que é mais importante. Então, digamos ali, a parte final, ela não tem muita relevância em relação ao conteúdo, tá? Pessoal, mais alguma dúvida que vocês tenham, que vocês querem perguntar, fiquem à vontade para a gente depois encerrar, né? Encerrar nossa aula de hoje. Vocês têm ainda bastante tempo aí para aproveitar a noite para estudar. Alguma questão, alguma coisa? Eu vou fechar aqui a nossa apresentação e, se não houver nenhuma dúvida, fica então só mais uma vez um reforço. Aproveitem esse tempo final, aproveitem para intensificar o gás final, né? Eu sei que alguns de vocês estão estudando para o temporário, estão estudando para o oficial, de carreira também, e aqueles que estão só no temporário, cara, é gás total, e quem está nos dois também, né? Porque a prova vai ser um mês depois, então não dá tempo de fazer nem um mês, né? Não dá tempo de resolver muita coisa. Foquem nos estudos de vocês, e qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente vai conversando durante a semana. Na quarta-feira que vem vocês têm aula de português, a última de português,
e aí eu vou só ver aqui bem certa data para passar para vocês, aviso no grupo, quando será a nossa última aula aqui de legislação, inclusive é uma parte bem importante. Então, ao invés de a gente ficar aqui enchendo a cabeça, vocês viram que é muita coisa, né? Muito conceito. Se eu viesse agora aqui na sequência com a lei temporário, cara, eu já estava enrolando, vocês se enrolam também, a gente não aprende. Então é mais inteligente a gente aproveitar um outro dia com mais calma para a gente bater essa lei, que ela provavelmente vai ter algumas questões dessa parte final, que é a lei específica de vocês, tá? De que ele colocou aqui, né? Se estamos cansados, estamos fazendo o que deve ser feito. É isso aí mesmo, galera. Cansaço é normal, vocês vão ficar cansados, mas é reta final. Reta final, não deixa o moral cair, usem o grupo. Vocês percebem que, ó, nós estamos aqui já com metade, até um terço da galera que estava nas primeiras aulas. É seleção natural, é Darwin puro, é darwinismo puro, seleção natural. A galera vai ficando pelo meio do caminho. Tem gente que começou bem e vai ficando, e é assim mesmo, é um funil, não adianta, galera, é funil. Se vocês estão aqui, significa que vocês estão resistindo, então resistam até o final. Não sejam displicentes de querer agora no final se entregar. Mantenham a concentração, mantenham o foco de vocês, que a recompensa ela vai ser justa de acordo com o esforço que vocês fizeram. Então percebam que é isso aí mesmo. O Rodrigo colocou, nem percebeu, mas eu percebo, cara, eu fico observando, e eu já estou há alguns anos lidando com isso, e eu vejo que a estatística fala, né, que 90% das pessoas desistem no concurso. 90%. Aqui dentro é menor esse número, por quê? Porque aqui a gente já está num grupo fechado, que tem um ambiente conduzindo vocês para não desistir. Mas ainda assim tem uma galera que fica pelo meio do caminho. Espero que não sejam vocês. Então mantenham o foco, lembrem sempre que com a mentalidade adequada, o resultado é só questão de tempo. Schneider, quiser encerrar a gravação, cara, e aí desejar uma boa noite para vocês, um bom final de semana, né? Aproveita o final de semana, que é o momento que vocês mais têm tempo, a maioria de vocês, para estudar, momento